Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rebeca Vettori e essa é a 42ª Book Week. Para quem não sabe, esse projeto começou em 2016 e eu tenho muito orgulho de já ter dado mais de 41 dicas de leituras. E, assim, eu acabo sempre voltando. Eu comecei faz, já 4 anos, mas eu parei em alguns momentos, mas eu sempre acabo voltando porque eu gosto de dar dicas de livros. Pra quem não viu, na semana passada eu dei dica dos meus 7 livros preferidos. Então, se você ainda não assistiu, vai lá depois no GTV ou no YouTube, que você consegue achar, porque tem o mesmo nome do meu Instagram. E aí, confere lá e vê se alguma dessas dicas te inspira a começar um livro novo. E aí, hoje, eu vou dar dica de um livro muito bacana, que já estava há algum tempo na minha estante. E antes de estar na minha estante, estava na minha lista de desejos. Então, eu nem sabia a história direito, mas tinha me chamado a atenção só pelo título. Tem uma capa bem bonita também. Ele chama O Menino e um Milhão. É realmente uma história bem marcante. É um garotinho muito especial, que realmente é um em um milhão. Só que como ele não fala o nome dele no livro, pode ser qualquer menininho. Isso que é bem legal. Poderia ser a história de qualquer menino que você conhece. Só que assim, não é uma história muito feliz. O que eu tô falando, tá? Tá bem no início do livro, na capa, praticamente. Tô tentando dar dicas com o menos de spoilers possíveis pra você realmente se interessar pela leitura e ir atrás pra ler. E o menino, ele tinha 11 anos quando ele morreu de uma doença muito rara, que ninguém conhecia. E eles demoram pra entender para ver o que estava por trás, se era genético ou se era alguma coisa que ele tinha pego. Então, essa história, na verdade, não é o foco nele, mas é no foco no pai dele, que é o Quinn, e numa senhora de 104 anos, que é a Ona. Ela não é americana, ela é estrangeira, né, de outro país, ela sofreu muitas coisas na vida. E esse menininho, que ele é um escoteiro super fofo e adora o Guinness Book, ele sabe todos os recordes, vive pra isso, lê tudo. Ele acompanha obituários pra ver quem é o mais velho, ou se a pessoa mais velha já morreu, enfim. É bem curioso. E aí ele se acaba indo trabalhar na casa dessa moça, dessa senhora, na verdade, né? E aí, como ele é escoteiro, ele faz algumas atividades lá. No início ela não gosta dele, ela é bem ranzinza, quer as pessoas bem longe, ela é bem solitária também. E aí ele cuida do jardim dela, das coisas dos passarinhos, de tudo que precisa na casa. Mas, né, como ele acaba morrendo, ele para de ir na casa dela, ela não entende porque ninguém avisa. A mãe dele não era muito próxima. E o pai dele nem se fala, era um pai totalmente ausente, que não sabia nada sobre o filho. Ele era um músico que tentou sucesso durante alguns anos da vida dele. E aí ele não tinha nenhuma interação com o filho dele, não trocava essa ideia. E a mãe dele, do menininho, obriga o pai a terminar o serviço que ele tinha na ONU. Era um tempo, né, que cada escoteiro tinha que ficar numa casa. E aí o pai vai lá, fala, tá, depois, né, de ser brevemente convencido, ele vai lá e continua fazendo esse serviço. E aí, no começo também, a Ona não quer ele por perto, né? O pai, que é o Quinn. Mas ela acaba aceitando. E aí, depois de um tempo, eles acabam virando amigos. É bem legal mesmo. E aí, através dessa amizade do pai do menino e dessa senhora, acabou virando a melhor amiga do menininho. Ele não tinha amigos na escola. Ele era super tímido, né, na dele, assim, gostava bastante de ler, então as criancinhas não se aproximavam muito. E nem ele tinha interesse de ter amizade com as crianças. E aí o pai e essa senhora, eles acabam se aproximando por conta do menino. E o que é legal é que, assim, o pai acaba se arrependendo muito dele não ter tido tempo de ter esse contato, né, e nem ter tido vontade, né, basicamente. Mas ele acaba conhecendo um lado do filho que ele não tinha a menor ideia, assim. As conversas entre a Ona e o menino eram gravadas, porque acontece. Como ele era muito fã do Guinness Book, ele queria de qualquer forma entrar. E como essa senhora, ela tem, né, 104 anos, ele queria que ela fosse a senhora mais velha do mundo. Era o sonho dele.
Então ele começa a pesquisar formas dela entrar no livro. E aí ele começa a fazer gravações pra entender um pouco da história dela. Gente, é muito fofo, de verdade. Eu chorei algumas vezes, mas eu dei risada em muitas partes do livro também, então vale super a pena, não é? Nossa, meu Deus, eu estou chorando que eu não aguento mais, é muito triste. Não, não é assim. É tipo um choro de emoção e passa e tal. E aí é legal porque também. Porque eu gostei, né, desse livro. Ela é uma senhora muito solitária, como eu comentei. Ela guarda muitas coisas dela, e aí no decorrer do livro você acaba sabendo um pouco da história dela, um pouco da história do pai do menino, que é o Quinn. E aí eles acabam trocando experiências e acabam realmente virando amigos. E assim, é bem emocionante, de verdade. Quem escreveu ele foi a Mônica Wood. Pelo que eu pesquisei, acho que é uma das poucas obras dela. E, enfim, o que mais que eu tenho pra contar desse livro? Eu acho que também a parte de mostrar que a vida realmente passa muito rápido. As coisas que você precisa fazer têm que ser feitas enquanto as pessoas ainda estão vivas. Eu acho que é uma grande lição que fica. E você nunca sabe quem vai primeiro, porque teoricamente, né, uma senhora de 104 anos, você imaginaria que ela morreria antes de um menininho de 11 anos, mas a gente nunca sabe. Então tem que cuidar das pessoas, tem que se importar realmente. Acho que fica muito isso. Fica também uma lição de redenção, de mudança e amizade bem verdadeira. É um livro bem tranquilo de ler. Eu falo isso. O Lucas tá risada, que é o meu noivo. Que eu falo, é tranquila, 340 páginas. Mas tem gente que não tem realmente costume de ler. Então, nossa, vai ser grande, né? A proporção é diferente de tamanho de livro para as pessoas. Pra mim foi tranquilo, porque eu me interessei muito pela história. Então foi rapidinho pra ler. Mas enfim, é um livro que você pode ler antes de dormir, sei lá, entre os intervalos do dia, que vai ser uma coisa que vai te distrair bastante. Que eu falei que é do menininho se interessava pelo Guinness Book. É legal porque tem alguns recordes bem bacanas que vão dividindo os capítulos. Óbvio que, né, esses números provavelmente já mudaram desde o tempo que a escritora fez o livro, né? Mas é legal, se você gosta de curiosidades, é legal pra você procurar depois e ver se realmente são aqueles números, se mudou alguma coisa. A autora, ela gosta de contar histórias, obviamente, né? Porque ela contou essa história. Ela já foi cantora, que eu vi uma curiosidade muito legal dela, inclusive de jazz. E os textos dela já foram publicados no New York Times. Então, é uma pessoa bem importante, uma autora de respeito. Ela mora com o marido em Pollard, Maine, nos Estados Unidos. E essa dica é um pouquinho menor que as outras que eu tô dando ultimamente. Mas, enfim, é assim. Cada livro tem sua história. Na próxima semana, eu vou falar de um livro bem legal que eu tô terminando de ler, inclusive, mas que eu tô gostando muito, por isso que eu já tô adiantando que eu vou falar sobre ele, que com certeza ele já tá na minha lista dos preferidos. Eu não sei se nos 10 preferidos, mas enfim, eu gostei muito. Que é o livro da Michelle Obama, é a autobiografia dela. Não sei se já ouviram falar, chama Minha História. E aí, depois que eu terminar esse livro, eu vou ver o especial que tem na Netflix contando da história dela, pra fazer esse comparativo e contar pra você. Então é isso, muito obrigada por ter acompanhado essa dica de leitura. Espero que você tenha gostado. Espero que te inspire a ler, se você gosta, continuar. Se você não gosta, encontrar um título que te chame a atenção. A leitura é muito importante. Acho que não sei se funciona para todas as pessoas, mas acho que pelo menos a minha opinião é que você ainda não encontrou o seu título preferido, o seu estilo de livro. Por isso que você ainda não lê. Ou que você não tem paciência, enfim. Mas tem várias formas de ler também. Tem audiobook, tem livros mais curtinhos, tem livro de poema, enfim. Tem dos mais variados tipos, gente. Então é isso. Então até a próxima semana e muito obrigada. Tchau, tchau.